Oi, gente! Quero trazer uma mensagem hoje para o seu coração, falando de julgamentos, pré-julgamentos, de muitas coisas interessantes que nós vamos encontrar nessa palavra que está em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 4 em diante, diz assim: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração nesse dia. Uma mensagem abençoada, onde o Senhor Jesus, Ele sempre nos ensina algo. Ele sempre tem uma doutrina, né? Uma lição, na verdade. Não doutrina de homem, mas uma lição poderosa que transforma, cura e liberta a nossa alma. A palavra de Deus diz que os homens ali da lei, eles pegaram uma mulher que foi pega em adultério e eles trouxeram até Jesus. Mas, na verdade, o primeiro ponto que eu quero explicar para vocês é que essas pessoas que levaram a mulher até Jesus, eles não estavam nem aí para o que a mulher tinha feito, na verdade. Eles não estavam nem aí para o que era certo ou para o que era errado. Eles só queriam, né, movidos pela inveja, movidos pelo ódio, movidos pela raiva, movidos pelo rancor, movidos pelo seu coração maldoso, inclinado ao mal, né, movido por todos esses sentimentos maquiavélicos. Eles só queriam pegar Jesus, como diz aqui, né, em uma armadilha. Eles não queriam saber se a mulher tinha feito algo ou não. Eles queriam só pegar Jesus. Eles queriam só desmoralizar Jesus através de alguma lição que ele não pudesse dar. Mas quem era Jesus e quem é, né, que não possa dar uma lição, que não possa ensinar algo? Ele é Deus, ele sabe todas as coisas, ele sempre teve para falar aqui com essas pessoas, com todas as pessoas, a sabedoria, a palavra certa, na hora certa, da maneira correta, né, de uma maneira que fosse uma espada afiada, que fosse no coração, na divisão ali, que fosse transformadora, libertadora para aquele que ouvisse a palavra de Jesus. Então, a Bíblia diz que eles chegam com aquela mulher, jogam ali ela diante de Jesus, e a palavra diz que ele se inclinou e começou a escrever com o dedo em terra, né? Ou seja, muitas vezes a gente quer discutir, a gente quer justificar, nós queremos colocar a nossa opinião, nós queremos mostrar o que é certo, o que é errado. Jesus fez o quê? Ficou em silêncio. O silêncio é uma excelente resposta para quem não quer ouvir nada, para quem não vai ser transformado pelo que você falar. Uma vez eu ouvi algo e é interessante, que é muito real, que diz assim: não tente justificar e não tente ser diferente, né? Por exemplo, para os seus amigos, porque eles não precisam disso, eles te conhecem, sabe? Os seus inimigos, eles não vão acreditar no que você disser. Então seja você, né? Continue, não fale demais, não tente se explicar, não tente se justificar por quem não vai ouvir, por quem não vai acreditar. Porque quem precisa, né, que você mostre quem você é, na verdade ninguém precisa, né? Os seus amigos, eles, como eu disse aqui, os amigos não precisam porque eles te conhecem. Os inimigos não querem porque se você mostrar eles não vão acreditar. Então não adianta. Então Jesus faz o quê? Sabendo de tudo isso, há um tempo de falar, há um tempo de calar, ele se cala e ele começa a escrever com o dedo em terra, ele fica em silêncio, ele fica ali na estatura daquela mulher naquele momento, porque ela estava ali debruçada no chão. Eles jogaram a mulher diante do Senhor Jesus. E ele fica observando, ele fica tratando com aqueles corações ali, né? A palavra diz que ele
em silêncio, e eles continuaram pedindo uma resposta, eles continuaram, né, pedindo ali, colocando Jesus na parede, querendo, né, pegar ele de alguma maneira para que ele não tivesse o que falar, para que ele não tivesse como justificar aquela situação, enfim. Sabe como é, né? Pessoa ruim, pessoa maldosa, pessoa invejosa, pessoa que quer o nosso mal, o que eles fazem? De tudo para tentar nos destruir, nos abater, nos afligir, nos contar falso testemunho a nosso respeito. Por quê? Porque a inveja predomina, porque o mal predomina naquele coração, porque a vontade de te ver pelas costas é maior, né? Nesses corações maldosos. Mas olha, Deus é o Deus que justifica todas as coisas. A palavra diz que o Senhor, Ele levanta e Ele fala: aquele de entre vós, de vocês, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que coisa tremenda, irmãos. Tremendo. É como se Ele falasse assim, em outras palavras, Jesus estava dizendo: quem são vocês para julgar essa situação? Quem vocês estão pensando que vocês são? Raça de víboras, hipócritas, pessoas invejosas, falsas. Ele não falou isso. Ele só falou: aquele de entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas em outras palavras ele estava querendo dizer isso. Em outras palavras ele estava querendo dizer, né? Quem são vocês para julgar alguém? Quem são vocês para colocar alguém diante de mim dessa maneira? Em outras palavras, irmãos, a Bíblia diz, né, que muitas vezes nós queremos tirar um cisco do olho de alguém e nós temos trave nos nossos olhos, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas elas querem criticar os mínimos defeitos da outra pessoa, querem julgar, querem colocar contra a parede, querem envergonhar, mas não tem coragem de olhar para si, para os seus próprios erros, para os seus próprios pecados, para as suas próprias iniquidades, mas muito pelo contrário, estão apontando ali o dedo para acusar, né? O dedo de acusação, o dedo de julgamento. E aí a Bíblia diz que Jesus fala isso. Então eu aprendo aqui com essa palavra, mais um ponto que eu aprendo é que o Senhor, irmãos, Ele está dizendo ali, ó, o primeiro, o que for perfeito de vocês, o que não errou, o que não falhou, o que está assim, em condições de julgar, pode começar a tirar, pode começar a encorajar os outros. Mas olha que coisa tremenda, a lição que Deus dá é tão grande que a palavra diz que quando eles ouviram isso, eles foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restou Jesus e a mulher. Louvado seja Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda. Quando aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles julgadores, aqueles acusadores, eles ouviram que Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que eles falaram? Eles saíram dali, eles começaram, jogar a pedra no chão e ir embora, porque eles estavam cheios de iniquidade, cheios de rapina, cheios de erro, cheios de maldade no coração, cheios de pecado, cheios de iniquidade, cheios de inveja, cheios de coisas ruins. Então eles estão ali, eles começam a se fazer uma autoanálise. Quando Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles fazem uma autoanálise e eles percebem que eles não têm nenhuma moral para julgar aquela mulher ou o ato que ela está fazendo ou colocar Jesus à prova. Eles não têm condição de estar ali. Então eles pegam do mais velho ao mais novo, eles começam a ir embora, eles começam a sair daquela situação. Então Jesus, ele dá uma lição poderosa para aquelas pessoas e ele nos ensina através dessa palavra hoje também, que nós, antes de julgarmos uma situação, antes de julgarmos uma atitude de alguém ou algo que aconteceu, que nós possamos analisar, que nós possamos nos colocar no lugar dessas pessoas, que nós possamos, ter um olhar de misericórdia, de amor, de perdão, e não um olhar condenador, um olhar maldoso, um olhar invejoso. É claro, irmãos, que erro é erro, né? Pecado é pecado e a gente não passa a mão em cima de pecado, mas todos nós erramos, todos nós falhamos em algum momento da nossa vida, ou no pensamento, ou no falar, ou no trato. Em algum momento da nossa vida nós erramos. Então nós não temos essa, digamos assim, essa moral para ficar julgando, apontando o erro das pessoas, situações e circunstâncias e colocando, pessoas, deixando pessoas envergonhadas por uma situação. Não, nós colocamos diante do Senhor de uma maneira, de misericórdia. Deus, olha essa situação, Senhor.
conserta, né? Liberta, transforma. E aí nós vamos orando, mas não uma oração de condenação, uma oração de juízo, uma oração de, sabe, como se nós fôssemos perfeitos. Não, nós oramos com um olhar de misericórdia, porque Jesus, ele quer, irmãos, Jesus quando ele foi na cruz, ele não foi na cruz só pelos bonzinhos, ele foi na cruz pelos pecadores, começando por nós, que somos também, né, errantes. Nós erramos muito, falhamos muito, então ele morreu por todos nós. Então Jesus, ele quando ele vai ali na cruz, ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então é essa oração de misericórdia, é esse olhar de perdão que Deus quer que a gente olhe para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Quando você vê algo errado, quando você vê algo, né, que causa escândalo, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar e tentar abrir os olhos daquela pessoa envolvida. Se ela não quiser te ouvir, você vai fazer o quê? Vai apresentar diante do Senhor: Senhor, olha essa situação, Senhor, liberta essa vida, Senhor, transforma esse coração, Senhor, traz algo novo para essa situação. Enfim, irmãos, nós precisamos orar assim. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que depois que Jesus trata com aquela mulher, com aqueles homens, com aquelas pessoas, com os acusadores, agora ele vai tratar com a mulher, porque, como eu disse, Deus, ele não está passando a mão no pecado da mulher, porque às vezes quando a gente lê essa palavra, as pessoas podem falar ela pela metade, como se Deus estivesse passando a mão nos erros. Não, o Senhor é santo e ele exige de nós santidade. Porém, irmãos, nós temos que saber que nós vamos ser purificados dia após dia, mas sempre vai haver alguma falha, algum erro, e a intenção é melhorar a cada dia, né? Ser transformado pela palavra de Deus, ser lavado pela palavra do Senhor. Então ele fala com ela: mulher, cadê os seus acusadores? Olha para o lado, cadê eles? E aí ela fala: Senhor, não tem mais nenhum aqui. Aí Jesus fala para ela: mas ninguém te condenou? E ela fala: não, Senhor. E aí ele diz para ela: olha, eu também não te condeno. Mas aí ele fala a palavra-chave dessa mensagem: vai e não peques mais. Ou seja, você viu tudo o que aconteceu aqui, né? Eu fui a seu favor, justifiquei ali a sua causa, mas não volte a cometer esse erro, não volte a fazer a mesma coisa. Sabe, irmãos, uma coisa é você errar, outra coisa é você viver naquele erro. Uma coisa é falhar em algo, pedir perdão a Deus, se arrepender. Só que a Bíblia diz que aquele que se arrepende, alcança misericórdia. Não aquele que se arrepende hoje e amanhã faz de novo. Se arrepende amanhã, depois de amanhã vai fazer de novo. Deus, ele não é bobo, né? Jesus não é menino. Jesus, ele sabe a intenção do nosso coração. Então, que nós possamos, toda vez que nós falharmos, nós possamos saber que, louvado seja Deus, que nós possamos saber que o Senhor, ele está conosco, ele que nos justifica. A palavra diz que ele é o nosso advogado fiel. Não é como os advogados da terra, sabe? Não, ele é advogado fiel, ele é aquele que, né, morreu por nós, aquele que sofreu por nós, aquele que, né, ele se lembra de nós. A Bíblia diz: eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ou seja, o Senhor, ele está disposto a perdoar, a abençoar, a livrar, a escrever uma nova história ao seu respeito. Aquela mulher ali poderia ser o basta da vida dela, ela poderia ter morrido apedrejada, ela poderia ter sido destruída, mas Jesus vem e escreve uma nova história. Ele fala: olha, aqui ó, estão riscados seus pecados hoje, lanço no mar do esquecimento, mas segue uma nova vida. Não peques mais, vai, prossegue, não faça de novo. E é o que Deus fala conosco também, que nós possamos sempre estar com nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor está falando, que nós possamos estar com nossos olhos abertos, para quando nós errarmos, a gente saber que a gente errou, em coração sensível, sabe? Mente e coração sensível, para entender que nós precisamos do perdão, da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Então, você, né, se você que está escutando essa mensagem ou vai escutar, que tem falhado, tem errado, tem estado de uma maneira às vezes tortuosa na presença do Senhor, hoje é o dia de consertar, hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de falar: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Assim como o Senhor escreveu uma nova história na vida daquela mulher, Senhor, escreve uma nova história na minha vida. Transforma a minha caminhada, Senhor. Joga por terra os meus acusadores, meu Senhor. Que o Senhor possa me dar, né, um novo coração, um novo entendimento. E Deus, ele vai fazer conforme você está pedindo, conforme você está orando e conforme o propósito que ele tem na sua vida, porque o Senhor não abre mão da sua vida, não abre mão. Pode muitas pessoas acharem que você não tem valor, jogar você e falar: vamos jogar pedra nele, vamos jogar pedra nela, porque ele é um derrotado, é uma derrotada, é alguém sem valor, é alguém
que ninguém precisa, né? Não, Jesus, ele te olha como uma pérola, alguém especial, né? Um vaso de barro que o tesouro dele, o Espírito Santo, quer habitar. Então abre o coração nessa noite, deixa o Senhor habitar, deixa o Senhor fazer morada, deixa ele consertar o que está errado, deixa ele encher com a presença dele. E você, né, que muitas vezes tem sido acusado por pessoas, tem levantado falsos testemunhos contra a sua vida, pessoas têm tentado te jogar assim no chão, como jogaram aquela mulher ali, né, humilhando diante das pessoas. Olha, entrega na mão de Deus, ele é o melhor, né, ele é o melhor juiz, ele é o justo, como eu falei, juiz. Ele é aquele que julga as nossas causas, ele é aquele que nos defende, ele é aquele que luta e peleja pela nossa vida. Assim, né, seja na nossa vida, que o Senhor nos fortaleça, nos ajude. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Tô vendo aqui esse negócio ao vivo, às vezes eu fico meio perdida, mas Deus abençoe, amém, amém. Né? Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a sua vida que está escutando, você que vai escutar, que você possa prosseguir sabendo que Deus é fiel, que o Senhor não desampara, que o Senhor não joga fora, que o Senhor não apedreja, mas que o Senhor está sempre disposto a fazer algo novo, a transformar, a libertar, a curar, né? A sarar, a fazer com que você tenha uma nova vida nele, sabendo que os erros passados têm que ficar para trás e que tudo tem que se fazer novo na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, reflita sobre essa mensagem e amanhã, né, estaremos aqui, né, ministrando mais uma vez para a glória de Deus. Aliás, amanhã eu estou ministrando através da TV Shalom, acompanha conosco. Vai ser uma bênção, palavra de Deus para o seu coração, né? Que você seja edificado e sua família também. Compartilha aí esse vídeo, né? Se falou ao seu coração, comenta aí, né? E fica conosco, continua assistindo, continua compartilhando. Todos os dias a gente traz uma mensagem aqui da palavra de Deus para aquele que precisa, né? Eu preciso, você precisa, nós necessitamos da palavra do Senhor para nos fortalecer. Amém? Louvado seja Deus. Tchau, tchau. E amanhã nós estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus.